Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, meus amigos, seguidores, simpatizantes da temática do brincar, sejam todos bem-vindos aqui. Hoje teremos mais um encontro da jornada falando de brincar com duas convidadas muito queridas e especiais. Queridas para mim pessoalmente, queridas no campo profissional. E vamos falar hoje sobre o brincar na educação inclusiva. Teremos a Daniela Soléu e a Maísa Elias aqui conosco. Aguardando a entrada da Dani. Oi, Dani! Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, você está bem? Tá tudo bem com você? Tudo bem, muito feliz com o convite e vamos poder compartilhar um pouquinho da nossa prática. Isso mesmo, eu agradeço muito por você ter aceitado o convite, né? Aceitado esse desafio de falar aqui com os nossos amigos, seguidores, simpatizantes sobre o brincar na educação inclusiva. Agradeço por você ter convidado seus amigos, familiares que estão aqui, já vi também, né? Seguidores, para participar conosco, né? Esse tema é muito importante, então Uhum. seria muito oportuno ter você também aqui para contar sobre a sua experiência, né? Que bom Aham, que eu você acredito. aceitou. Que, Ótimo. que bom. Então, pessoal, para quem está chegando agora, é muito prazer. Meu nome é Selma Monteiro. Eu sou professora de educação infantil, pedagoga e formadora de professores. E junto com a minha amiga Heloísa, do Minha Vida no Berçário, e toda essa grande, né, ciranda de pessoas aí que estão engajadas nessa temática, estamos aqui contemplando o brincar em diferentes viés. Para quem não sabe ainda da jornada falando de brincar, nós temos lá na minha página um destaque com todos as lives que já foram feitas, todas estão salvas no YouTube do Sala de Aula Organizada, alguns IGTVs também no Sala de Aula Organizada, dá para vocês olharem antes, e também tem um planejamento, né, com as temáticas, né, os viés de temas que estão sendo desenvolvidos desde o dia 1º de maio. Amanhã começa a Semana Mundial do Brincar. E a jornada falando de brincar veio necessariamente para coroar esse dia, que já que a gente não está diretamente na escola, né, Dani? A gente não Sim. deixar passar uma data tão importante. Dia 28 de maio é o Dia Internacional do Brincar e a Aliança pela Infância, como eu venho falado nesses dias todos, tem uma prática muito linda de no mundo inteiro realizar encontros, né, de brincar coletivo. E esse ano vai ser diferente, né? Esse ano, na quarentena, todas as crianças estão desenvolvendo seu brincar dentro das suas casas. Dentro de casa. Então, o tema da Semana Mundial do Brincar esse ano vem favorecendo essa imaginação, né? Essa criação do brincar das crianças em ambiente doméstico, em ambiente reduzido e não coletivo. E é por isso que a jornada surgiu, para que a gente não deixasse de falar de brincar. Aproveitando também que tem bastante gente, professores, né, pais, aí em busca de reflexões, né, acerca do brincar. Na verdade, nosso encontro não quer trazer sugestões de práticas, ao contrário, a gente quer reflexões para que a gente entenda com todos os colegas que estão aqui falando que o brincar é a principal e única maneira da criança se desenvolver e conhecer o mundo, né? Então é Sim. isso. Por isso que a Dani está aqui hoje para falar sobre a parte dela, né? Mas antes Uhum. de falar sobre a Dani, que eu gostaria também de apresentá-la, eu vou fazer uma prática muito comum que eu faço em todos os encontros, Uhum. que é fazer uma referência de literatura, tá? Hoje eu trago essa revista. Não sei se todos conhecem, mas também só lembrando também a minha prática, logo a seguir, terminada a live, eu colocar lá no Stories a referência bibliográfica. Essa revista Brincar, olha lá, propostas práticas
para brincadeiras inclusivas na educação infantil. É feita pela Fundação Volkswagen e a Fundação Nova Escola, em parceria. Então, depois eu ponho a referência lá, tem muitas ideias bacanas aqui nessa referência bibliográfica. E aí eu quero apresentar para vocês a Dani. Mas antes de dizer para ela, para vocês a formação dela, eu quero dizer para vocês que a Dani para mim é uma querida. Eu consegui por muitos anos dividir o mesmo espaço de trabalho com a Dani Soléu. Ela sempre na educação especial, eu sempre na educação infantil, enquanto formadoras. E a gente teve uma vivência de muito tempo, né? E pude conhecer a seriedade do trabalho dela, a dedicação e o compromisso com que ela resolve as coisas referentes a essa escolha de vida que ela fez, né? Sim. Então, Dani, muito obrigada. Além de trazer você aqui como uma experiente profissional, você também aqui representa uma grande amiga, uma grande querida na minha vida pessoal também. É recíproco. Que bom, né? Agora eu vou apresentar para vocês a Dani, gente. A Dani é psicóloga, pedagoga, e ela fez magistério. E lá no magistério ela já decidiu que o que ela queria mesmo era atender as crianças com necessidades especiais. E aí, então, ela foi para São Paulo. Lá ela morou, na capital, por muito tempo, por um ano, onde ela fez, naquela época só tinha lá, né, Dani? Onde ela fez os cursos da PAI, as especializações em síndrome de Down, em deficiência intelectual. Então, ela buscou a PAI de São Paulo para fazer as suas especializações, de tanto que ela estava determinada em levar isso como proposta de vida e profissional. Ela atua como professora, ela atuou, né, como professora em instituição de crianças síndrome de Down por 10 anos e concomitante, ela ficou como professora, passou no concurso como professora municipal, de rede pública municipal, e ela está até hoje. Ela já foi supervisora de educação especial e hoje ela trabalha como professora responsável pelo atendimento educacional especializado em algumas escolas, e onde ela vai falar um pouquinho mais. E ela fez, então, pós-graduação em arte-terapia e educação especial, com ênfase em deficiência intelectual e com ênfase em transtornos do espectro autista também. E, além de tudo, desse vasto currículo, a Dani é uma pessoa muito querida e muito comprometida. Vocês vão ver o que ela vai falar para vocês. Dani, muito obrigada por você ter atendido o nosso convite e aí poder compartilhar toda essa experiência de brincar com as suas crianças, com a experiência que você já teve e poder assim, trazer para muitos professores que desejam estar nessa área ou que já atuam nessa área, alguns esclarecimentos, sugestões, enfim, sobre como é o seu trabalho e como é um professor nessa especialidade. Obrigada, Dani. Seja bem-vinda, viu? Nossa, obrigada a você. Eu que fico muito feliz, né? E tive essa honra de poder, como você disse, a gente poder trabalhar juntas, né? No mesmo espaço por um bom tempo. Então, o aprendizado foi mútuo, né? A gente fez muita troca. E acho que isso que fez o nosso crescimento profissional. Verdade. Então, eu achei... É bem isso que você falou mesmo, Selma. A minha sempre foi uma escolha estar no especial, né? Porque opção eu tive muitas opções. Inclusive quando eu fui fazer o meu concurso, tive a opção de prestar para o fundamental, que era um salário bem melhor, mas eu optei em ficar no mês 24 horas com o especial, que é o que eu me identifico, né? Então eu tenho um caminhar aí de 26 anos já, né? Graças a Deus. E estou aqui um pouquinho para compartilhar a minha prática dentro da sala de recurso, né? Mas antes de iniciar, de falar um pouquinho da minha prática, eu quero falar um pouquinho da terminologia, que eu acho isso uma coisa bem importante. Muito importante. Né? Dos termos que são utilizados quando a gente se dirige a uma pessoa com deficiência. Então, o correto sempre é a gente falar pessoa com deficiência, aluno com deficiência, ou um aluno com necessidades educacionais especiais. Nunca a gente se referir à pessoa com deficiência como uma pessoa portadora. Não se usa mais esse termo, né? Um bom tempo atrás se usava, né? Portador de síndrome de Down, portador de deficiência intelectual. Então, isso já não cabe mais nos dias de hoje, né?
Criança especial também é um termo muito pesado, né? Se a gente for pegar a palavra especial, todas são especiais, né? Sim. E aí eu acho que também não é legal. E também não me agrada muito a questão do termo alunos de inclusão, né? É uma coisa também que eu costumo não utilizar muito na minha prática, no meu dia a dia. Então, sempre eu me dirijo aos alunos, como os alunos com deficiência ou com necessidades especiais. Eu atuo na sala de recurso multifuncional, onde a minha demanda que eu atendo são crianças com deficiência intelectual, deficiência física, autistas, crianças com síndromes, né? Que hoje a gente tem uma vasta aí, crianças com diagnósticos de alterações genéticas, sindrômicas, né? E altas habilidades, não tenho nenhum aluno, mas caso a gente tenha, né? A gente também faz o atendimento. As crianças com deficiência auditiva e deficiência visual, elas são também atendidas, mas por uma outra professora especialista, né? No outro local. E também, quando necessário, elas têm o suporte das transcritoras, né? As crianças com deficiência visual, e quando necessário, a deficiência auditiva, a criança com deficiência auditiva, tem o suporte da intérprete, né? Então, acho que é legal para a gente deixar claro que é com essa demanda que eu trabalho. O atendimento do AE, atendimento educacional especializado, para quem não sabe, né? A gente usa muitas siglas na educação especial. Então, o tempo todo a gente tem que estar falando, porque tem gente que não conhece. Então, a SRM, a Sala de Recurso Multifuncional, o AE, Atendimento Educacional Especializado. Então, essa criança que está lá matriculada na escola tem uma deficiência, né? Ela automaticamente já está inserida dentro, já é garantido para ela esse atendimento. Mas acontece também muitas crianças que, assim, estão lá matriculadas, apresentam alguns comportamentos diferenciados, apresentam atrasos significativos, e essa professora, a criança não tem laudo, e essa professora já começa a sinalizar para a equipe gestora, né, dessas considerações. Essa professora, então, vai ser orientada por mim, né, fazer algumas intervenções mais pontuais, e mesmo assim, se ela perceber que a criança ainda tem algumas dificuldades, ela pode, desde que comunicado à família, primeiramente ela comunica à família, né, a equipe gestora já está ciente, ela pode fazer um encaminhamento, um relatório de encaminhamento. Aí essa criança, por meio do relatório, ela entra, se eu avaliar e fazer todos os procedimentos com ela e verificar que ela se enquadra dentro desse atendimento, que ela vai se beneficiar com esse atendimento, por meio do relatório ela consegue também participar do atendimento educacional especializado. Só beber uma água. Sim. É um longo processo, né, Dani? Sim, é um novo processo. Também é uma particularidade da rede ao qual eu trabalho, as crianças que têm uma deficiência ou que são avaliadas a necessidade por uma equipe, né, geralmente a equipe gestora e a equipe da educação especial, elas têm um acompanhamento de estagiário, de um estagiário de pedagogia. Então, isso favorece muito, né? Porque é um Sim. profissional que está ali, embora esteja aprendendo, mas ele recebe orientação também pela professora do AE e também pela equipe gestora, então ajuda muito no dia a dia dessa criança, né? Nas intervenções mais pontuais. Então vamos lá, daí acho que eu expliquei essa primeira parte, né? Agora estou com a criança lá. Então, recebi esse aluno. Primeiro, a gente tem 6 procedimentos, 6 passos a serem realizados, né? O primeiro deles é a observação. Então, o professor do AE, ele vai para dentro dessa sala, dessa escola, né, que esse aluno está matriculado, e ele vai observar esse aluno em todos os contextos, né? Eu acho que o brincar é o mais rico, né? O brincar é onde você consegue perceber ali praticamente tudo o que você precisa enquanto especialista, né? E a gente Sim. vai com um olhar mais apurado mesmo, porque como nós trabalhamos com áreas específicas no atendimento, então a gente já sabe o que a gente precisa olhar desse aluno. Então, quando a gente faz essa observação, principalmente no brincar, mas é uma observação na hora do recreio, na entrada, na saída, na higienização, na hora da roda, da história, na hora da atividade, enfim.
Mas no brincar ele te dá mais possibilidades. Por quê? Você já observa essa criança, como que está a interação dela, como que está a coordenação motora dela, a marcha, porque geralmente o brincar ela tem esse livre acesso, né, dentro de um espaço, né? Sim. Como é que tá a percepção, os conceitos. Então a gente já vai com um olhar um pouquinho mais apurado porque a gente sabe que é algo que a gente vai ter que avaliar futuramente, né? Então, Sim. eu acho que isso é bem interessante, assim, de deixar registrado, porque a gente tem que ter esse olhar mais amplo da criança, né? E aí a gente faz essa observação, né? Que é uma observação bem completinha. Eu vou lá com o meu caderninho, fico anotando todas as minhas observações. Sim. Primeiramente, eu não gosto de fazer muita intervenção, sabe, Selma? Eu gosto mais de, assim, de olhar um contexto sem intervenção, para a gente, Uhum. né? E depois, num outro momento, a gente até realiza assim, né? Linguagem, daí a gente já vê se a criança se expressa, se não se expressa verbalmente. Às vezes não se expressa, não é verbal, mas ela consegue compreender o que o outro quer fazer ali de troca, né? De E comunicação, os outros colegas também conseguem compreender a linguagem compreender. dela, sendo É, verbal ou não verbal. No brincar sim. isso aparece mais fácil, né, Parece Dani? mais espontâneo, né? É Isso, diferente de sala de aula que geralmente tem que falar, vamos repetir. isso. E aí acho que é mais espontâneo. Então acho que isso é bem legal. Então, primeiro de tudo é essa observação. Após essa observação, né, que geralmente a gente fica o período completo ali nessa questão, a gente vai para a conversa com a professora. Então, eu já agendo posteriormente um horário com a professora, porque em sala de aula nunca dá para a gente conversar, né? É Uhum. aquela, não dá, né? A gente quer saber às vezes algumas coisas, tal, mas não dá. Então, a gente agenda dentro de um dia de planejamento, mais tranquilo. Geralmente, eu gosto que a coordenadora participe, ou a diretora, quem está ali mais disponível. E aí, a gente faz essa troca de informações. Então, eu vou passando para a professora o que eu observei e eu colho informações também, que ela está mais tempo ali com ele, né? 5 dias a semana, de segunda a sexta, um tempo maior. A gente faz essa troca, que é bem válida, porque tem questões, às vezes, que eu trago, que a professora fala, nossa, eu não tinha percebido isso, eu não tinha visto isso. Então, a gente também começa a aguçar nesse professor de ter um olhar mais específico para a criança com deficiência, né? O que faz a diferença, né? E um olhar completa o outro, né, Dani? Um olhar Né? O completo o outro. especialista, quando vem na minha sala, me traz algumas informações que eu não tenho, e eu Sim, também troco, dou para ela algumas informações que ela ainda não tem, né? Que ela está começando exatamente. a colher. Sim. E aí a gente faz essa conversa. Geralmente, quando dentro do possível, a gente até marca nesse mesmo dia que tem essa conversa com a professora, a gente já marca uma conversa com a família, com a responsável, com a mãe, né? Sim. Nessa conversa com a mãe, a gente vai se apropriar um pouquinho mais como que foi a fase de desenvolvimento dessa criança, como que é o brincar em casa dessa criança, né? Quais atendimentos clínicos ela faz. Então, a gente se apropria dessas questões, né? Que tudo é material para a gente depois poder sentar, analisar e ver e ver qual é a estratégia, né? Aí a gente se apropria dessa parte clínica, que é muito importante, e a gente já fala desse atendimento, né? Já oferece para a mãe e tudo mais. E aí a mãe aceitando. A gente geralmente já pede também um contato desse setor clínico que a criança participa, para ir já trocando também, né? Hoje pelo WhatsApp tudo é muito fácil, a gente consegue se Ah, comunicar com uma certa agilidade e tudo mais. E aí, então, depois disso, depois desse passo de conversa, então, com a professora, observação do aluno, conversa com a professora, conversa com a mãe, eu vou fazer a avaliação diagnóstica desse aluno. A avaliação diagnóstica desse aluno ocorre geralmente na sala de recurso, né? E é onde eu vou avaliar tanto as necessidades dessa criança, mas também as potencialidades. Porque eu já tenho um olhar dessa criança, ela já me traz algum potencial, sim. né? Alguma coisa de interesse, alguma coisa que ela se sobressaiu, então também eu vou focar nisso, né? No que ela sabe, né? Eu não posso só ver o lado ruim da coisa, né? Sim. Ele tem essa dificuldade de interação, tem essa dificuldade de comunicação, de compreensão, mas nossa, ele tem uma habilidade, né, para construção
de ideias, enfim, a linguagem dele Esses, a né? gente vai tentando aprimorar o que tá sinalizado ali que tem condição para isso, né? Quando eu faço essa avaliação diagnóstica, eu tenho 11 áreas específicas para mim avaliar. Eu vou ler porque senão eu vou esquecer de alguma delas, tá bom? Tá bom. Eu Tem tenho que bastante. avaliar a linguagem oral. Oi? Muitos detalhes importantes, né, É, Dani? não, sim, são específicos da educação especial. Então, as áreas que eu tenho que avaliar são a linguagem oral escrita, o raciocínio lógico, o desenvolvimento das capacidades motoras, a vida funcional, a discriminação visual, a discriminação temporal, atenção e concentração, a memória, o esquema corporal, percepções, lateralidade e ritmo. Essas 11 áreas que eu tenho que avaliar, elas são divididas geralmente dentro de 4 atendimentos. O atendimento ele é no contraturno. Geralmente é de 50 minutos a 1 hora. Isso vai muito da tolerância da criança, né? Então, são áreas que eu geralmente levo 4 atendimentos, tem alunos até que mais, né? Para Sim. avaliar. Muitas daqui eu já avaliei lá na observação, muitas daqui também na sala de aula eu consegui, só quero tirar uma dúvida, né? Sim. E aí, então, mediante a essas áreas que eu avaliei, eu vou fazer o quinto passo, que é a elaboração do PDI. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Individual do Aluno, né? Outra sigla que a gente usa. Mas nada mais é do que o currículo funcional, né? Sim. Currículo funcional. Então, mediante o que eu observei das fragilidades, das necessidades, das potencialidades desse aluno, eu vou criar um plano de trabalho para ele. E ele tem que ser individualizado. E o AEM dá essa possibilidade. Eu não preciso trabalhar o conteúdo da sala de aula. Eu vou trabalhar questões para favorecer lá na sala de aula. Então, muita atividade de coordenação motora, muita atividade de organização de ideias, que às vezes eles têm a linguagem, mas não conseguem organizar muitas ideias. Uhum. Muita atividade de raciocínio lógico, de percepção, pareamento, né? E tudo isso por meio dos jogos, dos brinquedos. Então, brincar é um instrumento, né, Dani? Sim, brincar instrumento, né? Então, eu sou assim, eu sou uma fascinada em jogos, a louca dos jogos, né? Eu invisto mesmo e não me arrependo. Eu gosto de confeccionar, eu gosto muito de criar, gosto muito também de compartilhar das amigas, né? Aqui Sim. no Instagram tem essa vasta possibilidade, muita gente boa, e acho que esse compartilhar ele é muito legal. Ele é muito legal Importante. porque, assim, às vezes você vê um jogo que, assim, você já pensa numa estratégia totalmente diferente. É um jogo de matemática, mas você já nossa, mas dá para fazer com alfabeto, olha que legal, dá para fazer com Sim. cores. Então, ele te traz muitas possibilidades, né? Então, a gente, a partir do momento que faz esse PDI, né? Tô olhando aqui também o relógio. Que a gente faz esse PDI, Sim. ele é socializado com a professora da sala, né? Ele é socializado, porque é bom ela saber que a gente está trabalhando, mas ela também, o sexto passo é a orientação para o professor. Eu tenho o meu PDI, que é né, o meu plano, o meu currículo funcional, mas eu tenho que orientar essa professora a fazer as adaptações quando necessária, né? De sala de aula, de conteúdo de sala. Então, a gente ajuda, né? Eu faço toda essa parte de orientação com o professor, orientando a fazer as adaptações das atividades, enfim, ajustando o que é necessário, rotina visual, enfim, os recursos que são necessários para aquele aluno. E aí, então, começa todo esse procedimento, né? Falei que são 6 procedimentos do sexto passo, né? Que a gente faz dentro do atendimento para. Ele é um percurso grande, mas as coisas vão acontecendo. Esse aluno não deixa de ser assistido até finalizar o PDI. Ele está tendo um olhar, ele está tendo um suporte, né? É que quando a gente tem o PDI, daí esse PDI ele nos orienta melhor. E ele também é Sim. um documento muito vivo. O tempo todo a gente pode estar tendo acesso a ele, né? E assim, isso aqui que eu planejei não tá legal, tá fora, eu vou trabalhar outra questão que ele me trouxe. Então, ele vai sendo ajustado de acordo com a necessidade.
Muito E interessante, né, Dani? Porque assim, da mesma forma que o planejamento nosso, né, do professor de sala regular, digo pelo contexto da educação infantil, o planejamento ele é mutável, variável, flexível, né? Porque a gente flexível, faz isso. uma proposta e de repente às vezes a criança mostra outros interesses, outras demandas. Então a gente também Exatamente. tem essa flexibilidade, né, como Sim, vocês, isso é muito importante, né? Porque nada é sim, fechado, estagnado. Às vezes a criança nos exatamente. surpreende, não é? Sim, exatamente. E aí, assim, o brincar, ele entra como, nossa, como foi uma coisa mais maravilhosa que eu falo, né? Porque o brincar é tudo, né? O brincar, ele te dá muitas possibilidades. Eu acho que, assim, o brincar, ele é experimento, ele é vivência, né? E é aprendizagem, é pura aprendizagem. As crianças adoram, as crianças... As outras crianças das outras salas, principalmente EMF, né? E minha sala de recurso fica dentro de uma EMF. Quando eu vou Sim. buscar os alunos em sala, que alguns fazem em horário de aula, todos querem ir para minha sala, a sala dos jogos, a sala do brincar. Me leva, Sala tia. de brincar, não é? Eles falam a sala do brincar, né? E então, assim, é usar, né, desse meio, dessa possibilidade, para a gente favorecer muitas questões para essa criança. Porque melhora, o brincar não melhora só a questão da aprendizagem, melhora a questão da interação, é a linguagem, é o contexto, que o final é a aprendizagem, né? Sim. Mas é muito rico, assim. Então, é legal também. As estagiárias, elas são bem parceiras, elas conseguem confeccionar materiais também para estar levando, né, como suporte, muitas coisas que eu utilizo no atendimento para a sala de aula. Então, a gente tenta viabilizar o máximo possível para que, de fato, esse aluno esteja bem incluído, bem assistido nas suas necessidades, né? Que mais que eu posso falar para você? A questão do laudo, que eu queria falar também, Sim. né? Acho que é Importante, né, a gente importante, fala né? sobre isso. O Mas a laudo da gente está criança finalizando a nossa conversa, né, Dani? Que pena. Esse relógio passa rápido. passa, verdade. O laudo, ele é super importante, né? O laudo ele te dá uma diretriz para você saber o que aquele aluno tem, eu poder estudar, poder entender o que é aquela deficiência, né? Poder me apropriar o que aquilo afeta ou acarreta naquela criança, é uma deficiência intelectual, mas também pode dar uma deficiência física, né? Pode ter convulsão, não pode. É importante. Então, isso eu não tenho dúvida, né? Mas eu acho que assim, o rotular a criança que não é legal, né? Então, eu sempre falo para os Sim. professores: antes de você falar do João, o João autista, vamos falar do João, o aluno que foi matriculado essa semana, que nós vamos conhecer, nós vamos se apropriar, nós vamos oferecer, vamos entender as necessidades dele, vamos ver qual vai ser o meio de comunicação, mas sem criar muito aquele medo, aquela questão que depois só fica o João como o João autista, né? Não é o João do pré-2, que está matriculado no período da manhã, né? Ele tem nome. Quando eu chego na escola, muitas, né, até os funcionários, você veio ver o autista? Então, assim, a gente tomar um pouquinho cuidado com isso, né, Selma? Porque eu acho que Acaba virando um rótulo, né, o Dani? rótulo, sempre se referir ao aluno pelo nome dele, né? Não criar Isso é verdade. expectativas, porque às vezes eu tive um autista que foi tão difícil 2 anos atrás, mas esse autista desse ano, de repente, vai ser uma outra criança com uma outra história, com outro contexto, Sim. né? Eu tenho 6 autistas esse ano, estou com 6 alunos autistas, então um é completamente diferente do outro, né? Sim. Completamente. Tem alguns até que a gente fala, será que, nossa, né? Está dentro mesmo do espectro, mas aí a mãe traz questões que de repente na escola não fica tão em evidência, que tem muito disso também, Sim. né? Sim. Comportamentos que a gente observa na escola que são bem diferentes dos relatados pela família, Por né? isso que é importante casar, né, Dani? É essa Sim, tríade que você falou na nossa sim, conversa, né? As sim, observações da escola, isso. da família e dos especialistas que atendem essa criança, né? Com certeza. E sempre falar dessa criança da forma mais real possível, né? Então, quando a gente sinaliza que a criança está comendo a merenda, que é o arroz, o feijão e o ovinho ali, né?
A mãe fala, mas como? Se ele não come nada disso em casa, né? Isso Então, a mesmo. gente tem que sempre estar, acho que tendo esse contato com a família, sempre o real, né? Mostrando as possibilidades. A escola é um outro contexto, é um contexto social, é um contexto coletivo, que sempre vai favorecer, né? E a Sempre vai criança muda, favorecer. às vezes, algumas atitudes por conta do amigo que incentiva, por Sim, conta das outras crianças que estão ao lado e que compartilham sim, com ele o mesmo espaço, o mesmo processo, e sim, vai dinamizando essa ampliação do repertório da criança. E sim, às vezes muda de algumas atitudes, enfim, e as mães se surpreendem, né, Dani? sim, exatamente. E assim, isso vale para todas as crianças, com todas as Sim. deficiências. E às vezes não Aquele cadeirante que percebe. eu tenho com paralisia cerebral, que pouco se movimenta, o seu contato é mais visual, gente, tem possibilidade de trabalho, né? Tem atividades para a gente desenvolver as percepções. A hora do brincar, que as crianças estão todas juntas, tem várias possibilidades. A gente tem que tentar, primeiramente, entender essa criança, olhar olho no olho, sempre falar, né, de uma forma clara. E você se permitir também, a você estabelecer um vínculo com esse aluno. Não é esperar a educação especial, o professor, quando vai vir, que vai me orientar. Você está lá já faz 2 semanas, o professor do especial ainda não chegou. Então você Sim. precisa, né, se apropriar, estabelecer vínculos, oferecer, mostrar imagens, né? Então, que é um pouquinho mais complicado a criança com paralisia cerebral, né? Mas tem muitas possibilidades. Aqui acho que hoje não vai dar tempo da gente falar sobre isso, né? Infelizmente não, né, Dani? Mas É, assim, o que eu acho importante você clareou para muitas pessoas que desejam ir para essa especialidade, né? Ou que já estão também e compartilham com o mesmo ideal de você, né? Vi aqui muitas colegas, né? Que legal. também convivemos juntas, isso é muito bom, né? A Sim. parceria e o incentivo das amigas é sempre muito bom. E assim, eu, Sim. eu acho que o que fica muito forte na sua fala, primeiro, a questão que o brincar faz parte, né? Uhum. Desde o início de um diagnóstico, seja na escola, seja na casa, como depois também em todo esse encaminhamento e os procedimentos de atendimento com essa criança, né? Essa é Exatamente. uma das primeiras coisas. E a outra coisa que você falou muito marcante, que a gente precisa respeitar a criança enquanto sujeito, né? Cada um Isso. dentro da sua especialidade, da sua especificidade, assim como nós gostamos do respeito, precisamos ser respeitados no que somos, a criança também, né? Eu Sim. acho que isso, de tudo que foi falado, né? Não que o Uhum. resto não seja importante, tudo que você falou é muito importante, mas são dois marcos Sim. essenciais da sua fala aqui conosco hoje, né? Que bom que eu pude deixar um pouquinho aí da reflexão, né? Da reflexão. Acho que Sim. todo mundo refletiu um pouquinho. É isso aí. Eu te desativei o comentário aqui. Se alguém quiser agora dar print, prepara o sorriso, Dani. Ah, Aí, Dani, eu queria muito agradecer a sua participação, sua presença. Muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite para participar da jornada Falando de Brincar, para a gente coroar o mês de maio, né? Que é o mês é. do brincar, com essa conversa. Foi muito breve, eu tenho certeza que agora que já Uhum. passou o medo da primeira, né? Você já É, está preparada para outras. E aí, quem verdade. sabe a gente fazer, né? Outras lives aí para a gente conversar. Eu digo aqui Sim, também para quem deseja fazer alguma pergunta para a Dani, pode mandar pode direct mandar. para ela. Quem não conhece o Uhum. canal da Dani, precisa ir lá conhecer, que tem coisas muito bacanas. É dani.solelae. Então, Uhum. vocês aproveitem para conhecer tudo que ela socializa lá, inspirações muito legais que ela compartilha das colegas. E é um mundo importante para a gente também, né, estar envolvido e estar aí se inspirando. Então, Dani, muito obrigada, viu? Fico muito Obrigada a feliz por ter você. aceitado. Obrigada a você. E eu acho que assim, fica uma fala aí minha que eu gosto sempre de falar para os professores. A educação ela transforma, mas o amor educa. Quando você faz com amor, você pode ter certeza que vai ter aprendizagem. Então façam com amor que os nossos alunos merecem, tá Nossa, que bom? coisa mais linda, é isso mesmo. Então, obrigada, Dani. Até Obrigada o a próximo você. encontro.
Agora nós Até. vamos chamar a Maísa. Fica por aí para acompanhar conosco. Tá bom. Beijo, querida. Beijo. Tchau. Tchau. Ai, pessoal, que encontro mais gostoso, né? Que vontade de ficar mais tempo. Mas vamos chamar a nossa amiga querida Maísa. Vamos lá. Que também vai falar sobre um aspecto muito legal do brincar na educação inclusiva. Vocês também vão gostar. Maísa. Oiê! Oi! Tudo bem Tudo com bem? você? Tá bem? Aê! Tudo bem? Cheguei! Bom te Deixa ver. eu ouvir a Dani mais, fala mais, fala mais. Ai, que delícia! Hoje nas nossas conversas, eu e Dani, eu e você, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa eu lembrei, né? Convivi. Então eu quero apresentar para vocês a Maísa. Antes de eu falar para vocês da formação da Maísa, eu quero contar para vocês como é que eu conheci. Por meio da Betânia, que é a dica da pedagoga, que já falamos por aqui. Nós fizemos em 2016 um grande grupo, né, Má? Que foi o Foi. Sala de Aula do Brasil. Quando o Instagram estava Presentão. começando, estava bombando professoras, a gente montou um grupo. Um grupo de gente seleta, de gente dedicada, gente comprometida. E a B foi, assim, uma luz, né? Porque ela escolheu pessoas Foi. de diversos lugares A do mundo, dedo, né? do Brasil todo, uma conexão Brasil incrível. Exatamente. Incrível, E aí a gente foi incrível. se conhecendo, né, Má? E um Foi dia muito legal. a Maísa esteve aqui na minha cidade e a gente pôde se conhecer pessoalmente, né? Então, por 2 dias, né, Má? Por 2 vezes, não foi? Foi, porque eu tenho uma grande amiga, né, aí na região. Então, né, enfim, e a dinâmica de marido aí vizinho, em São José dos Campos, então a gente está na estrada. Então a gente se encontrou. A última vez está completando um ano, agora em maio. É, E foi rapidinho, 10 minutinhos, mas assim, é sempre muito bom, entendeu? é isso mesmo. Excelente. Então a gente tem vínculos, né, de muito afeto, né, dessa Tem convivência. muita coincidência esses nossos encontros, né? O ano passado eu tive o prazer também de conhecer a Betânia, do Dica da Pedagoga pessoalmente, uma fofa lá em São Paulo. Tá E vendo? é isso, a gente vai se encontrando aí. Enfim, quem sabe um dia a gente marca um grupão, né? Do Brasil todo. Desejo é nosso. Vamos esperar passar esse isolamento para a gente fazer um encontro presencial, né? Mas aí a gente chegar. Quero apresentar para vocês a Maísa, gente. Vou ler para vocês, para quem está chegando agora. Tem muitos convidados seus aqui, coisa linda, né? Ai, meu Deus! Está te conhecendo agora. Muito bom. Pois a é. Maísa é pedagoga formada pela Universidade Federal de São Paulo e psicomotricista pelo IPSE de Brasília. É especialista em educação especial nas áreas de deficiência intelectual e TEA. Em neuropsicopedagogia e trabalhou também como professora de educação infantil. Atualmente, ela atua como neuropsicopedagoga e psicomotricista no contexto do atendimento domiciliar. E é isso que ela vem contar para a gente. Como é esse brincar no contexto do atendimento, né, domiciliar com crianças com diferentes transtornos e também com crianças com autismo. Conta para nós, Maísa. Seja bem-vinda. É um prazer contar com você aqui. Ô, Selma, primeiro assim, muito obrigada pelo convite. Reforço aqui o presente que você me deu, assim, com esse convite. Não tinha como recusar. Eu tive que arranjar um tempo na agenda maluca, em meio à pandemia, e atendimento, e adaptação de materiais, e atendimento presencial, enfim. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre algo que eu amo. Amo é pouco, que eu vivo, sei lá, 20 horas do meu dia, né? Que é essa questão, essa relação do brincar nesse contexto no qual eu vivo hoje, né? Do atendimento especializado, que não deixa de ser um atendimento especializado, porém um atendimento mais voltado para um olhar mais clínico, um olhar de intervenção direta com a criança e dentro do contexto onde ela vive, que é a casa dela, né? Então, assim, claro que tudo
emergiu da minha formação. É o que eu falo antes de qualquer coisa. Eu sou pedagoga, eu sou professora, eu estou em sala de aula, escola pública, onde eu vivi 2 anos de residência pedagógica quando eu cursei a graduação aí em São Paulo. Então, assim, tudo está ligado, vem da minha história, da minha vivência nessa formação, né? Que foi extremamente importante, porque desde a formação, nós, né, os estudantes, na época, éramos incentivados ao quê? A refletir sobre a nossa prática, mas refletir de modo fundamentado, teoricamente, pautado, né, em teoria mesmo, em fundamentação teórica, educação é ciência, né? Então, assim, eu acho que tudo emerge dessa minha formação, dessa história, a minha vivência no contexto da educação infantil, porque educação infantil, você sabe, a gente se cria, se reinventa todos os dias. Isso sempre uma nova demanda, é algo novo que surge, é uma criança, enfim, vamos reinventar, vamos inventar, vamos criar, e é um processo criativo. E ainda dentro do contexto da educação infantil, eu vivenciei um período exclusivo como professora de inglês no contexto da educação infantil. Então, essa questão da criação, de novas experiências, promover, né, espaços para que essas crianças vivenciassem experiências, e aí sim surgiu o aprendizado, isso foi constante. E assim, eu não consigo mais dissociar para a minha prática clínica hoje, clínica, né, / domiciliar, mas dentro da minha intervenção, tá? Então, assim, o brincar, ele é permanente. Ele é fixo, não existe a minha intervenção sem esse papel do brincar. E eu acho bem importante que eu deixo assim, os pais cientes disso desde o primeiro momento. Aquele primeiro contato, quando o pai me liga, oi, olha, o que eu estou procurando, uma psicopedagoga, como que é o seu trabalho? Eu faço questão, olha, eu trabalho através do lúdico. Eu promovo espaços, experiências, vivências para essa criança dentro da minha intervenção. Por quê? Existem pais que não aceitam. E eu respeito, tudo bem. Então a gente indica um outro profissional, não tem problema nenhum nisso. Mas eu acho importante o pai saber aquilo que ele está contratando. Né? Então, assim, é uma outra experiência, é uma outra vivência. Ainda mais quando a gente fala de uma especificidade, como, por exemplo, no caso das crianças com autismo, são, né, é método X, Y, Z, não sei o quê. Então, assim, eu acho importante deixar isso desde sempre para os pais muito claro, né? Esse brincar que faz parte de todo o processo, desde o meu primeiro contato com a criança até e permeia toda a minha intervenção, né? Ela faz parte, não tem como dissociar mais isso, né? Então, assim, tudo começa. Onde começa, né? Onde esse papel do brincar começa? Primeiramente, Selma, assim, eu tenho um contato com a criança. Sim. E nesse primeiro contato, eu preciso criar um vínculo. E como que eu crio esse vínculo com a criança? Através do lúdico. Não tem outra alternativa. Eu tenho que entrar no mundo da criança. E uma outra coisa, independente de ser uma criança típica ou atípica, é criança. Eu estou lidando com crianças. Claro que uma criança atípica, ela tem as suas especificidades dentro da sua deficiência, enfim, do seu quadro. Mas eu também tenho crianças com dificuldades de alfabetização. Eu tenho crianças com transtornos de aprendizagem. E aí, a motivação dessa criança está lá embaixo. Ela está se sentindo o pior dos sujeitos. Porque ela vê o coleguinha do lado aprendendo a ler e escrever e ela não. E ela tem consciência disso. Ela tem consciência das dificuldades dela. Então, assim, o brincar, ele é o quê? Ele é motivador para essa criança. Então, ele precisa estar presente na minha intervenção. Eu não consigo. Então, tudo começa... O brincar começa nesse primeiro contato que eu tenho com a criança, nessa questão do vínculo. Então, ela não me conhece. E outra, eu tô chegando na casa dela. O espaço é dela. Você é então, estranha, assim, né? Eu sou estranha. Eu tô chegando ali. Então, assim, eu levo as minhas sacas, quem me conhece sabe, né? As malas e sacas e afins. E eu chego e aí
Eu acho que eu trago um pouco dessa experiência da escola, essa coisa de querer formar os cantinhos. Se eu Sim. tenho um espaço legal, eu vou lá e monto, e aí eu transito com essa criança. Olha, o que que você quer brincar agora? E eu deixo ela explorar. Explorar do jeito dela, dentro dos limites dela, né? Enfim, essa criança, ela explora esse espaço e ela já vai me dizendo muitas coisas. Antes disso, antes desse primeiro contato, eu faço um levantamento com os pais. O que que essa criança gosta? Ela gosta de um personagem X, de um desenho Y, é de música? O que que ela gosta? Me É fala o que que ela música gosta. curte mais, né, Mar? Sim. E aí eu levo itens associados a esses elementos que essa criança gosta. Então, já é uma entrada, é um caminho. Oi, tô chegando, olha aqui, né? E aí, pronto, assim, eu tenho esse primeiro contato com a criança, né, de vínculo mesmo. Posterior a isso, eu entro num processo de avaliação, porque eu preciso saber quais habilidades essa criança já adquiriu, quais que ainda estão em processo de desenvolvimento e quais ela ainda não adquiriu. E aí eu tenho o quê? Eu tenho lá os marcos do desenvolvimento, então eu Sim. vou ver, ok, dentro dos marcos, tudo aquilo, como anda o desenvolvimento dessa criança, quais são os seus desafios, quais são as suas dificuldades para poder montar o plano de intervenção para ela, baseado nessa avaliação. Então, assim, o brincar, ele perpassa. Então, ele já entra desde o início, esse primeiro contato, entra no meu processo avaliativo, porque no brincar a criança diz muito. Então, assim, eu sigo protocolos, né? Claro, de acordo se é uma criança com síndrome de Down, se é uma criança com autismo, se é uma criança com uma dificuldade de aprendizagem. Mas eu tenho protocolos que eu sigo, protocolos até para ter uma avaliação quantitativa. Só que, através do brincar, eu também tenho uma avaliação qualitativa. Porque no brincar ela me traz muitas coisas. Se é uma criança resistente à frustração, se é uma criança que tem uma dificuldade motora, então ela não gosta de nada relacionado ao motor, então ela não gosta de massinha, ela não gosta de pintar, ela não gosta de colar, nada relacionado Meleca, ao motor. né? Ela não vai pôr a mão na argila. E aí eu penso na escola. Como é que está essa criança na escola? O Uhum. que é a vivência da escola? Ainda mais pensando no Sim. contexto de educação infantil, que hoje grande parte do meu público são crianças entre 3 e 6 anos de idade. Ou seja, Sim. muitas estão vivenciando a educação infantil, Isso. né? Então, isso Então, perpassa. muita vivência de exploração, muita Sim. areia, né? Eu tive E uma aí, criança autista que não pisava na areia, não brincava no parque. essas são questões sensoriais. E aí, o que que é importante que eu faço também? Eu faço uma conexão com a escola. Então, eu vou conversar com a escola, observar essa criança na escola e converso também com os outros terapeutas envolvidos, caso essa criança tenha, né? A depender da sua, enfim, da sua necessidade, né? Se é uma criança com alguma deficiência, se é com uma dificuldade de alfabetização, se ela tem alguma questão de linguagem, enfim. Então, eu faço todo esse caminho, feita essa avaliação que leva algumas sessões, e aí nessa avaliação eu tenho o meu lado pedagógico e tenho o meu lado psicomotricista. Então, eu também, a depender da criança, algumas não sustentam, mas a depender do caso, eu também consigo fazer uma avaliação psicomotora, também quantitativa, né? Então, tem essas duas demandas e o brincar perpassa, né? E aí depois entramos na intervenção dentro das necessidades dessa criança e também a questão da escola. Eu acho assim, eu falo que sem escola, sem papel, a escola, meu trabalho, porque é na escola que a criança está todos os dias por 4 horas. Comigo a criança às vezes está uma vez por semana, 1 hora. Eu não sou nada, nada. Sim. Aonde a coisa acontece? É no contexto da escola. Então, a escola é uma grande parceira no meu trabalho, muito parceira. E eu acho importante a gente chegar na escola, pelo menos eu, Maísa, né? A minha postura é de parceria, não Que é bom. de arranjar,
impor coisas, eu não tenho que impor nada. E outra, eu já estive do outro lado. Eu sei como funcionam contextos de escola. Eu estive em escolas diferentes, em estados diferentes, né? Então, assim, eu respeito muito isso. Então, eu sempre chego com o intuito de ajudar. Então, como que eu posso te ajudar? Você é professor, você é coordenador, visando o desenvolvimento dessa criança. Inclusive, eu consigo mostrar, olha, você tem os brinquedos, jogos, brinquedos, tais, tais e tais, deixa na sala. Quando ele estiver em tal situação, pega aquele brinquedo e traz para ele. Ou então faz um combinado. Olha, agora nós vamos fazer a atividade X. Depois da atividade, a gente vai montar o trem com blocos. Ok. Eu estou respeitando a criança. E aí entra o quê de novo? A motivação. Então, ela estará motivada para isso. Né? Então, eu acho bem importante essa questão da escola como parceira. É uma parceria. Né? Que e coisa aí, boa. então, entra essa questão da intervenção. Né? E aí, o que o brincar ele propicia nessa intervenção? Eu consigo colocar desafios cognitivos para essa criança. A parte psicomotora. Então, eu consigo trabalhar as áreas psicomotoras, motricidade fina, ampla, lateralidade, esquema corporal, enfim, consigo trabalhar tudo isso, equilíbrio, tônus, dentro da atividade lúdica. As atividades de exploração, porque muitas vezes eu levo um item com uma proposta e a criança ela me mostra outras variações que eu, terapeuta, não tinha pensado. Então, é importante também, num primeiro momento, principalmente um primeiro contato da criança com aquele brinquedo, eu deixo ela explorar. Eu não vou impondo, vamos fazer tal coisa. Não. Olha o que eu trouxe aqui. O que você acha que é isso? E a gente vai conversando. Vai lá, brincando. E a criança vai. E assim, eu já tomei na cara, tomei dos menininhos, pequenininho. Já. Ah, tá vendo, Muita danadinha? coisa curiosa, né, Má? É o mesmo procedimento na sala de aula regular, quando você chega, por exemplo, com material não estruturado, que você imagina que por trás dele tem tal conteúdo, ixi, a criança mostra muito, muito além, muito mais. Então, assim, eu vou embora. E aí eu embalo. Olha só que danadinho, eu levei com uma intenção, ele me mostrou isso. Aí eu falei, não sei nada, eu não sei nada. Olha quem tá me mostrando. Então, assim, tem essa questão das experimentações. A criança, ela tem que experimentar. Toda criança, ela tem que vivenciar essas experimentações. Sim. Trabalho a questão de conteúdo também. Conteúdo no sentido, que é aquilo que você falou, Selma, assim, não só um parênteses, né? Muitas vezes existe a confusão reforço escolar com trabalho psicopedagógico. São coisas diferentes. Reforço escolar é aquele profissional que chega e trabalha o conteúdo da escola, o livro, o caderno. E olha, eu vou te falar, já sofri, porque eu já trabalhei com reforço e eu não conseguia ficar presa ao livro. Eu sempre queria levar algo a mais, diferente, alguma coisa mais lúdica. Eu já sofri horrores com isso, tanto que eu falei, não, hoje eu não dou mais conta. É uma Porque dedicação muito eu não grande, consigo né? dissociar, não tem como. E às vezes o pai não, ele quer aquele conteúdo, porque a criança vai ter aquilo na prova. Só que eu penso assim, mas se não está dando certo, como a escola está mostrando, vamos tentar de um jeito diferente? Porque a gente já, se ele está no reforço, é porque daquele jeito não está dando certo. O método como a escola está mostrando não está funcionando. Vamos por outra via? E aí a gente vai, né, ali com jeitinho, aos poucos, conversando com os pais. Mas é importante deixar. Porém, eu não posso... Vamos pensar em educação infantil, habilidades matemáticas. O que essa criança tem que saber na educação infantil para habilidades matemáticas que ela vai precisar no Fundamental 1? E tem os conteúdos da escola, e agora, no contexto da pandemia, eu tenho recebido muita coisa das escolas, eu não, né? As famílias, e elas me repassam. Sim. Então, eu olho, eu analiso, falo, isso aqui ele dá conta, mas antes vou levar algo lúdico na intervenção. Vou levar alguma coisa que ele vai explorar, vai experimentar, e essa folhinha que a escola me mandou para a criança, ela vai ser o registro final. Então, a gente vai fazer todo o processo em diversas sessões, e aí a cabecinha aqui da tia Maísa não para, procurando, buscando, pesquiso. Eu falo assim, a minha grande
fonte hoje é o Pinterest, não tem como. São 2 canais, o Pinterest e o Instagram, para Sim. buscar ideias, Uhum. pensar em estratégias. Assim, eu me alimento, eu falo que eu me alimento e me retroalimento o tempo todo. Sim. Então, pensar em estratégias para trabalhar com as crianças, né, dentro aí das suas necessidades. E aí, agora, em tempos de pandemia, eu ainda estou com esse novo desafio que está sendo muito interessante e dar essa devolutiva, né, enfim, para a família e para a criança, né? Uma coisa muito legal, para quem não conhece, gente, o canal da Maísa, é gokid.educacau no Instagram, Uhum. maravilhoso. E assim, o que a Maísa disse é uma coisa muito importante, né? Com um ponto muito a esclarecer, né, Má? Porque você tem buscas para inspirar, né? E dali eu vejo o quanto você avança com aquele jogo, com aquele brinquedo, com aquele uso. Você faz usos múltiplos para um material. Então, O quanto isso material. é importante, porque assim, você destaca, aquilo dá para eu atender tal criança, cada uma com a sua especialidade, ou não dá para atender nenhuma ainda, mas eu posso fazer isso para quando chegar um atendimento que tem uma criança, né, com tal necessidade. O olhar criativo, né, inspirador, né, diante dos materiais, isso é muito importante, né, Má? Selma, são lentes. Eu costumo falar assim, eu coloco várias lentes. Então, quando eu olho um recurso, eu penso, opa, onde ele pode ser interessante, em quais aspectos, onde eu consigo. Eu tenho que esgotar aquele recurso, até porque são caros, são materiais Sim, caros, né? sim. Não vão medir. Brinquedo é uma coisa cara. Por mais que a gente garimpe por aí, enfim, eu quando sempre tenho a oportunidade de ser paulistana, então estou sempre em São Paulo, porque minha família está toda aí. Então, assim, sempre estou na 25, enfim, garimpando, mas são itens caros, São né? Tem investimentos do custo. professor, né? E assim, não é investimento de um mês. Eu tenho aqui investimento de 6 anos, pelo menos, né? Então, assim, é explorar aquele recurso ao máximo. Sim, Já teve um passado que eu investi em muita coisa ruim, assim, que hoje sim, eu, né, não, isso aqui não tá legal, né? Mas assim, de material, porque assim, né, eu trabalho com crianças atípicas, eles colocam na boca, acontece de tudo, sim. né? Então, assim, eu tenho que ter o material sempre muito bem organizado, plastificado. Então, assim, tem todo os bastidores da notícia aqui acontecendo, né? É mesmo porque como E você vai no domiciliar, você tem o trânsito, né? tem o Mano, trânsito, tem. nós temos 2 minutinhos. Meu Deus, como assim? Não faça isso comigo. Bom, mas enfim, falando dos recursos rapidinho. Quando eu vou olhar um recurso, o que eu tenho que pensar? Primeiro, qual objetivo eu vou usar esse recurso? Com qual objetivo? Se eu não tiver objetivo, é o brinquedo pelo brinquedo. Não faz diferença eu usar ou o pai, que é pai, é mãe, não é terapeuta, vai lá na loja, compra e usa. Então, assim, eu tenho que colocar essa lente em relação aos objetivos. Eu tenho que considerar as especificidades da criança que eu estou atendendo. É aquela criança, né? Onde ela tem mais dificuldades, aquele brinquedo vai ser legal, aquela peça, o tamanho é bom para aquela criança, enfim. E aí, nisso, o que acontece? Eu sei que os jogos vêm com aquelas especificidades de idade. Eu considero a questão, claro, a pecinha pequena, enfim. Tá, Mas não tudo é algo que eu bem. fico presa. Eu não fico presa aquilo. Porque eu tenho que olhar a função daquele brinquedo comigo. O quanto eu vou conseguir aproveitar. As preferências da criança. Ela gosta de patrulha canina? Peppa, Mônica, considero. Eu levo tudo isso em consideração. As especificidades dentro assim, do que eu quero trabalhar, e eu também tenho que desafiar essa criança, porque é o que eu falo, tem que tirar essa criança da zona de conforto dela. Eu falo que às vezes eu sou a bruxinha, assim, né? Porque eu sei, a criança sente, pô, ela tá me desafiando. Eles sabem, eles sabem. Então, Sabe? assim, eu preciso considerar tudo isso. E o quanto eu vou explorar. E às vezes, Selma, eu pego o item de um jogo, o tabuleiro de um, as frutinhas do outro, o dado do outro, a roleta do outro, junto e faço uma proposta. Sento no PowerPoint, monto o card, encomendo, enfim. Eu tento esgotar ao máximo aquele recurso, sabe? Então, eu acho que isso é bem importante e é um olhar. Mas, é assim, é uma construção. Por isso que eu falo, não tem manual de receita, eu não sei ensinar. Ai, Maísa, quais brinquedos você indica para alfabetização? Não sei. Porque depende da criança, não depende de mim.
Eu recebo muitas essas perguntas. O que você indica? Não sei, porque eu não sei a criança que você está trabalhando. É olhar para a criança, ela é a criança, ela é no foco. E eu tenho que olhar o desenvolvimento dela, né? Então, é isso. Nós vamos desativar o comentário, tem 21 segundos. Quem quiser dar para a gente falar tchau, Mai. Um outro dia você vem falar mais. Quem quiser mandar perguntas para a Má pelo direct, pode mandar que ela responde. Má, obrigada, meu amor. Beijo, beijo. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau.